para mim Mateus, capítulo 12, 25. Não está aí, eu não coloquei na relação. Mas eu gostaria de falar sobre unidade. Nós somos uma igreja. Fala para o seu vizinho, nós somos uma igreja. E uma casa dividida não subsiste. Isso não foi eu que escrevi. Jesus disse isso. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Divisão não faz parte das coisas de Deus. As coisas de Deus é unidade. Unidade. Entende? Isso aqui é uma ocasião onde Jesus expulsou um demônio de uma pessoa e eles acusaram Jesus que Jesus estava expulsando o demônio no poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E Jesus disse: como pode isso? Um demônio expulsar um demônio? Não tem condição. E eles falavam: não, mas porque você está no poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Beelzebu quer dizer Deus das moscas. E ele então disse: olha, uma casa dividida não subsiste. Eu não sou desse reino, o meu reino é outro. Então o poder que expulsa esse demônio é o poder de Deus. Entende? E eu gostaria de falar hoje sobre essa questão da unidade. Porque muitos de nós precisamos ter clareza. Nós temos muitos irmãos novos no nosso meio que precisam ter clareza. A Bíblia traz muitas figuras da igreja, muitas tipologias da igreja. No Novo Testamento há várias. Eu vou citar algumas para você. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. Já leram? A igreja é o quê? Um corpo. Corpo de Cristo. A Bíblia diz que a igreja é um exército. Cada uma vai mostrar um lado da igreja. A Bíblia diz que a igreja é a noiva. A Bíblia diz que a igreja é um edifício, uma construção. A Bíblia diz que a igreja é uma família. E a Bíblia diz que a igreja é uma lavoura. Então há muitos aspectos da igreja aqui. Mas você sabe o que mais interessante ao estudar a Bíblia? Paulo pega duas figuras dessa e une elas, parece que para dar um poder maior, para dar uma demonstração maior. Lá em Efésios capítulo 4, verso de número 12, olha o que ele faz. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para o quê? A edificação do corpo de Cristo. Calma aí. Corpo de Cristo se constrói. O que se constrói é um edifício, é um prédio. Mas ele pegou a figura da construção e uniu com a figura do corpo. E ele diz que nós estamos edificando o corpo de Cristo. Por que é corpo? Porque nós somos membros do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Mas ao mesmo tempo o corpo precisa ser edificado. Edificado, construído. Entende isso? A Bíblia traz uma palavra chamada de plenitude. Efésios capítulo 1, verso 23. A Bíblia diz assim: o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O que é plenitude? É a expressão. Assim como o seu corpo é a expressão de você, de quem você é, a igreja é a expressão do corpo de Cristo. Compreende isso? Nós expressamos a Cristo como igreja. Assim como você, o seu corpo, expressa quem você é. Mas eu gostaria de mostrar alguns aspectos da unidade do corpo, da unidade da igreja. Em que ela está firmada? Em que ela está estabelecida? Porque nós precisamos ter clareza disso. Primeiro, lá em João capítulo 12, verso 32. Em primeiro lugar, nós estamos estabelecidos em cima de Cristo. Jesus disse o seguinte: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando foi que Jesus foi levantado da terra? Quando foi? Jesus foi levantado na cruz. Na cruz ele morreu. Depois ele foi enterrado num sepulcro. E depois ele foi levantado.
Jesus está dizendo o seguinte: o dia que eu for levantado na cruz, eu atrairei todos a mim. Preste atenção, olha aqui para mim. Jesus está na cruz. O dia que eu for levantado na cruz, eu atrairei todos a mim. Quanto mais perto de Cristo você está, mais perto dos irmãos você está. Está me entendendo ou não? Quanto mais perto de Jesus você está, mais perto dos irmãos você está. Quanto mais longe de Cristo, mais longe dos irmãos. Entende isso? Jesus está dizendo: quando eu for levantado na cruz, todos eu vou atrair a mim. Por quê? Porque a base da nossa comunhão, em primeira instância, quem? Jesus. Só há comunhão para quem está em Cristo. Só tem comunhão para quem está em Cristo. Não tem outra base, outro fundamento. 1 Coríntios 3,11, Paulo deixa isso bem claro. Ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é quem? Jesus Cristo. Fala para o seu vizinho: o fundamento é Jesus Cristo. Então preste atenção. Você só pode ter comunhão com quem está sobre o mesmo fundamento. Eu não estou falando de amizade, eu estou falando de comunhão. Você só pode comungar da mesma fé de quem está sobre o mesmo fundamento. Calma aí, Maria é fundamento? Como? Maria é fundamento? Fundamento é só Jesus. Maomé é fundamento? Não. Só Jesus. Então, tem algumas religiões que nós não temos comunhão. Nós não temos comunhão com testemunha de Jeová. Por que nós não temos comunhão com testemunha de Jeová? Porque testemunha de Jeová não acredita em Cristo. Acha que Jesus foi uma pessoa como você. Entende? Um profeta, simplesmente. Nós não podemos ter comunhão com quem não está sobre o mesmo fundamento. Eu não estou falando de amizade. Jesus era amigo de quem? De pecadores. Você pode ser amigo de pecadores. Entende o que eu estou dizendo? Mas você não tem comunhão, você não pode comungar da mesma fé daqueles que não estão sobre o mesmo fundamento. O fundamento é Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais perto dos irmãos você vai estar. Quem está me entendendo, diga amém. Esse é o fundamento, a base de toda a unidade. Nós podemos ter comunhão com todas as igrejas que têm como fundamento Jesus. Se tem Jesus como fundamento, nós temos comunhão com eles. Nem sempre eles querem ter conosco. Mas o que depender de nós, diz Paulo, nós temos paz com todos os homens. Amém? Você pode ter comunhão com todos. Mas não é só Jesus a base da comunhão é Jesus. Mas depois nós estamos construindo em cima dessa base. Qual que é o segundo fundamento da comunhão? O que gera unidade no nosso meio? O que vai gerar essa unidade entre a igreja e entre os irmãos? O que vai gerar unidade no nosso meio, eu preguei esses dias atrás, é vida. Repita comigo: vida. Calma aí, se você é membro do corpo, tem vida em você. A vida do corpo humano é o quê? O que é a vida do corpo humano? É o sangue. Se o seu sangue esgotar, você morre, porque não tem vida. A vida é o sangue. Calma aí. E a vida do corpo de Cristo é o quê? É o sangue também. Só que não é o sangue do homem, é o sangue de Cristo. A base da nossa mensagem é a obra da cruz. O que nós pregamos é a mensagem do sangue. Aonde a mensagem do sangue chega, tem vida fluindo. Entende o que eu estou dizendo? Mas se eu sou um membro, você é um membro, tem que correr vida entre nós. Isso faz o quê? Isso gera o quê? Unidade no nosso meio. É a mensagem do sangue que vai passando entre nós. Porque a Bíblia diz que os membros do corpo, eles estão interligados. Não tem jeito de ter vida aonde um membro é separado do corpo. Está me entendendo? Não tem. Os médicos, isso é cronometrado. Cronometrado. E acredite-me, em segundos fazem toda a diferença.
Porque dependendo do tempo que não correr sangue num membro do seu corpo, dependendo do tempo, acabou. Esse membro vai ter que ser amputado, não vai ter vida nele mais. Preste atenção, você não pode estar separado do corpo. A vida está no corpo de Cristo. Fala para o seu vizinho, a vida está no corpo. Mas aí, João 5,39, eu preguei esses tempos atrás, diz assim: examinai as escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Olha o verso 40. Mas, contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Nem sempre ter palavra é ter vida. Nem sempre conhecer a palavra é ter vida. A vida é a presença de Jesus dentro de nós. Pastor, mas eu não tenho Jesus? Tem. Todo mundo que tem Jesus tem a presença dentro, sim ou não? Tem como ter Jesus e não ter a presença? Tem? Não. Então você tem a presença. Agora, há uma diferença da presença e da presença manifesta. Está me entendendo ou não? Quando nós começamos a cantar aqui na hora do louvor, o que manifesta no nosso meio? A presença. Mas não estava? Estava. Vamos pensar aqui, quantos são casados aí? Gostei. Quando eu falo quem é casado, música romântica. Obrigado, meu querido. Foi na hora certa. Quantos são casados aí? Não toca de novo. Então, você tem a presença do seu cônjuge, sim ou não? Sim ou não? Você está em casa, ela está lá, ele está lá, sim ou não? Então a presença está lá. Mas dá para manifestar mais presença? Como? Um abraço manifesta mais presença? Está lá dentro da casa. Mas de vez em quando abraça e fala que ama. Você é precioso demais para mim. Eu não viveria. É mentira, mas fala. Eu não viveria sem você, ó meu amado. Entende? Nessa hora manifestou o quê? Presença. Mas já tinha presença. Entende o que eu estou dizendo? Então, o fato de ter palavra não quer dizer que tem presença. Tem muito irmão que tem palavra, mas não tem presença. Precisa da presença do Senhor. Entende o que eu estou dizendo? Mas tem algo que manifesta um sinal de que não há presença. Já falei e vou repetir. Você sabe, a gente tem que falar várias vezes a mesma coisa. Tem um sinal que manifesta na pessoa que demonstra que não tem presença. É a insatisfação. Qual que é o sinal de alguém que não tem presença? Insatisfação. Você já viu que tem gente que é insatisfeita o tempo inteiro? Satisfeito o tempo inteiro. Tem que ter um certo... Pastor, mas eu quero mais. Claro, todo mundo quer. Quantos querem ganhar mais aí? Quantos querem ficar ricos de aleluia? Quantos querem ter mais filhos? Ninguém quer, né? Quantos querem casar? Aleluia. Ó, aqui foi forte. Entende? Agora, é claro que você quer mais. Mas você precisa ser insatisfeito com o que você tem? Não. Insatisfação é um sinal de que falta vida. A vida nos faz ter unidade. Quando tem insatisfação, tem desunião. Olha um irmão insatisfeito na célula para você ver. Ele não está na célula de fato. Olha um irmão insatisfeito com a igreja. Ele não está com a gente de fato. Olha um irmão insatisfeito na sua casa. Ele não está de fato. Entende o que eu estou dizendo? Uma pessoa insatisfeita no trabalho. Ele não está lá de fato. Só faz o que é obrigação de fazer. Mas onde há satisfação, há alegria. Sabe, crente, a Bíblia, Paulo chega a dar uma ordem. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Crente tem que ser alegre. João 4,14.
Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, que é vida, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vida eterna. Eu vou falar algo para você. Vida na Bíblia é sempre água. Transferência de vida é transferência de água. Eu não sei porquê, não sei te explicar isso. Jesus falou para a mulher samaritana, por que aquela mulher era insatisfeita? A mulher casou 5 vezes. Você acha que uma mulher que casa 5 vezes é satisfeita? Por que ela separou do primeiro? Ela achou algum defeito nele. Sim ou não? Tem algum marido sem defeito? Se tiver, me mostra quem. Não tem. Achou alguma coisa, falou, não, estou muito satisfeita nesse casamento. Separou, casou de novo. Segundo casamento. Não, estou insatisfeita, não estou feliz. Eu preciso ser feliz. Largou do segundo, casou com o terceiro. 5 casamentos. Quando Jesus chegou para ela, falou, eu vou te dar uma água que você nunca mais vai ter insatisfação. Você vai ser satisfeita com a água que eu lhe der. Nunca mais você vai ter sede, que é a insatisfação. Então, parece que transferir vida é transferir água. Tem como transferir água de um irmão para o outro? O pastor faz umas perguntas, né? Mas tudo que eu falo é bíblico. Vamos ver? João 15:3. Como que nós estabelecemos essa unidade? Através da vida. João 15:3 diz o quê? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho. Calma aí, o que limpa é palavra ou é água? Você toma banho com a palavra. Você vai para o banheiro, pega a Bíblia, arranca as folhas e toma um banho? É assim que você faz? Não. Você vai para o banheiro para se lavar com a água. Então a Bíblia está dizendo o quê? Jesus falou para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que gera unidade no nosso meio? Quando nós lavamos a vida dos irmãos. E como que nós lavamos a vida dos irmãos? Liberando palavras na vida deles. Cada vez que você libera uma palavra, você gera unidade no meio do corpo. É assim ou não é? Você está aqui no ambiente da igreja e o irmão libera uma palavra sobre a sua vida e aquela palavra te edifica tanto e você fica grato àquele irmão e você fala, que ambiente poderoso, aquele irmão marcou a minha vida e você, cada dia, você é mais unido com os irmãos, por quê? Porque palavras são liberadas, lavando a nossa vida. Está me entendendo ou não? Por isso, não despreze esse momento que o pastor sobe aqui e fala, irmão, procure um irmão para você orar com ele, liberar uma palavra na vida dele. Não despreze esse momento é muito importante. Pastor, mas não tem nada para falar. Todos nós temos. Você não tem uma direção da parte de Deus? Fale a palavra. Fale para ele que o Senhor é o pastor dele e nada vai faltar. Fala para ele que toda arma levantada contra a vida dele não vai prevalecer. Fala para ele que o Senhor vai suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Fala para ele que mal nenhum vai chegar na tenda dele, nenhuma seta maligna, nenhum encantamento, nenhuma maldição vai tocar. Fala para ele que os anjos estão acampados ao redor da vida dele, da casa dele. Libere a palavra de Deus. Jesus falou, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Cada vez que nós falamos, nós lavamos a vida dos irmãos. Mas não é só falando. Não é só falando. João 13, verso 12, Jesus mostrou outra prática com água. Não é só a de liberar a palavra. João 13, verso 12. 13, 12. Antes de ler, olha aqui para mim. Gostei. Também aumentou o volume para você acordar. Estava tudo no script. Preste atenção. Antes de ler, essa situação é a segunda parte de algo que Jesus tinha feito. Jesus chegou com os discípulos para ceiar numa casa. Como que funcionava a ceia? Todo mundo entrava, arrancava o sapato, não tinha cadeira.
A mesa era da altura de uns 50 centímetros. Então todo mundo sentava com os pés cruzados e comia à mesa. Todo mundo chegava, os homens chegavam, tiravam os sapatos, sentavam na mesa para comer. Agora, 12 homens, mais Jesus, 13, mais os convidados da casa. Pensa todo mundo tirando o sapato, depois de andar o dia inteiro, com os pés debaixo da mesa, para comer. Quer dizer, ninguém ia aguentar ficar naquele lugar. Sim ou não? O que era o costume então? O dono da casa pegava um servo e colocava na porta. Ele pegava uma bacia, uma toalha e lavava os pés de todos que iam entrando. Deixava a sandália na porta, lavava os pés, eles entravam para não feder na hora da comida. Claro até aqui? Jesus chega, entra com os discípulos, todo mundo entra e arranca o sapato. Não tinha ninguém na porta para lavar os pés. Jesus olhou e falou, mas ninguém vai se dispor? Porque, seja honesto, tem áreas no nosso corpo piores do que os pés, mas ninguém lava elas. Você não deixa ninguém ficar lavando você, deixa? Hã? Não. Isso você faz lá no banheirinho, guardadinho, fechadinho, sim ou não? Mas os pés é uma parte humilhante, sim ou não? Lavar o pé do outro. Irmão, não tem pé cheiroso, não. Isso é conversa. As irmãs falam, mas meu pé é cheiroso. Põe o pé naquela escarpão lá para você ver. E fica o dia inteiro com aquele negócio e tira para você ver o que vai acontecer. Não tem pé cheiroso. Entende o que eu estou dizendo? Aí o que acontece? O pé fala de humilhar. Ninguém queria lavar. Aí o que Jesus fez? Falou, vamos todo mundo sair. Saíram todos para fora. Quando saíram, Jesus pegou uma toalha, pegou uma bacia e foi para a porta. E começou a lavar os pés dos discípulos. E eles foram entrando. Na hora de Pedro, você sabe da história. Pedro falou, não, Senhor, de maneira nenhuma. E Jesus falou, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí ele falou o quê? Lava o corpo inteiro. Ele falou, o corpo inteiro não é para lavar. Você já foi lavado pela palavra que eu te falei. Mas agora tem que lavar os pés. Bom, Jesus lavou os pés e eles entraram. Aí ele depois explica. Olha o texto. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vocês entenderam o que eu fiz? Perguntou para eles. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou o mestre e Senhor. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Quem está me entendendo aqui? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o que enviou. O que ele está dizendo? Qual que é as maneiras que nós temos de transferir vida um para o outro, para que a unidade seja estabelecida no nosso meio? Nós transferimos vida, transferindo água. Eu lavo a vida dos irmãos com a palavra que eu libero na vida deles. Cada vez que você libera uma palavra, ou recebe uma palavra, você está sendo lavado e a unidade é estabelecida. Mas aí também, você tem outra maneira que é lavar os pés dos irmãos. O que é lavar os pés dos irmãos? É servir os irmãos. Deixa eu falar algo para você. Não existe vida onde não há serviço. Só existe vida onde tem serviço. Ninguém manifesta vida mandando alguém fazer as coisas. Não sei se você vai me entender agora. Tem muita gente aqui que é empresário, patrão, tem funcionários. Que vida tem quando você pede a um empregado para fazer algo e ele faz? Tem algo? Tem alguma vida nisso? Sim ou não? Não, não tem. Aonde está a vida? É quando esse patrão se dispõe a servir o seu funcionário.
Você não vai ver nenhuma matéria no jornal falando que um patrão mandou um funcionário fazer algo. Mas você vai ver matérias e matérias. Você pode procurar na internet. De patrões, senhores, né? Donos de empresa, que se humilharam, foram na casa de um funcionário e serviram ele, e ajudou ele, e contribuiu com a vida dele. Aí todos os jornais vão noticiar isso. Por quê? Porque não tem vida quando você manda, tem vida quando você serve. Está me entendendo ou não? A vida não está quando eu peço meus pastores para fazer as coisas. A vida está quando eu sirvo eles. Está me entendendo ou não? A vida não está quando o líder de célula fala para os membros o que tem que fazer. A vida está quando o líder de célula desce para servi-los. Está me entendendo ou não? A vida está em servir. Jesus está ensinando isso. Quando você serve, você transmite algo. Pedro ficou impactado com Jesus. Por quê? Porque falou, o Senhor é mestre. Como que o Senhor desce a essa humilhação toda? Pois é, só existe vida quando o maior serve o menor. Está me entendendo ou não? Onde está a unidade no nosso meio? Em mandar fazer? Não. A unidade está em servir. Servir as pessoas. A pirâmide da igreja é diferente da pirâmide que é ensinado aí de administração financeira ou de administração de empresas. A pirâmide lá fora é assim. O chefão está em cima e os menores estão embaixo, pois a pirâmide do reino de Deus é invertida. O maior é aquele que serve. Não ouvi nenhum amém. Essa era a hora de você falar, glória a Deus, aleluia. Cada vez que tiver um líder sendo levantado, na cabeça dele ele tem que entender o quê? Que ele é servo. Eu vou te dizer, as maiores empresas hoje foram empresas que começaram não para ganhar dinheiro, mas para ajudar as pessoas. Cresceram tanto, por quê? Porque é uma empresa de serviço, uma empresa para servir. A nossa igreja tem que ser uma igreja para servir. Amém? A sua célula tem que ser uma célula para servir. O discipulado tem que ser um discipulado para servir. É quando servimos que a unidade é estabelecida. Quem está me entendendo, diga amém. Primeiro, a base da nossa unidade é quem? Jesus. Depois, nós transferimos vida uns para os outros, através da água. E quanto mais vida passa de um membro para o outro, mais unido nós estamos. Quem está me entendendo, diga amém. Terceiro, a unidade está na construção. Paulo não disse que nós vamos construir o corpo de Cristo, sim ou não? Ele não juntou a ilustração da construção com a ilustração do corpo. Nós estamos construindo o corpo de Cristo. Então, a unidade está estabelecida na construção. Preste atenção no que eu vou te dizer. Tem como ter unidade quando construímos coisas diferentes? Tem? Você está construindo uma casa, eu estou construindo uma palhoça, o outro está construindo um silo, o outro está construindo um galpão. Não tem unidade. A unidade estamos construindo a mesma coisa. Preste atenção agora. A unidade do meio evangélico é a unidade em Cristo. Mas a unidade da igreja é a unidade da construção. Você não entendeu? A nossa unidade, a nossa comunhão está baseada em Cristo. Com todas as igrejas que você quiser. Mas a nossa unidade dentro da igreja aqui, Videira, Batista, Assembleia, não pode ser só Jesus. Tem que ser Jesus e a construção que nós estamos edificando. Entende isso? Dentro da igreja local não pode ter dois tipos de edificação. Só falamos a mesma língua quando construímos a mesma coisa. Quando edificamos a mesma coisa. Como o projeto é o mesmo. Quando a construção é a mesma. Aí nós podemos falar, traz tijolo, traz argamassa, traz o piso, para fazer o quê? A mesma construção. A linguagem é a mesma. Tem um texto que me dá temor. Se não dá em você, eu te admiro. Gênesis 11.
Deus olhou lá do céu e viu a unidade do povo construindo a Torre de Babel e falou o quê? Vamos lá. Porque esse povo é um só. Nada será impossível para eles. Dá a impressão que é o seguinte, vamos lá, porque senão eles vão conseguir. Está me entendendo? Por quê? Porque eles eram um só. Um só. Em prol de uma construção. Errada? Sim. Mas eles estavam unidos num só propósito, num só alvo. Eu quero dizer algo para você. O poder da igreja está na unidade dela. Quanto mais unido nós estivermos, mais poder nós temos em Deus. Mais poder nós temos naquilo que estamos fazendo. Entende? Porque só é possível falar a mesma linguagem quando nós estamos edificando a mesma construção. Entende isso? Pior coisa que tem, preste atenção. Pior coisa que tem é o sujeito estar lá na Assembleia de Deus, querendo fazer a Assembleia de Deus virar uma videira. Tem uma coisa pior do que isso? Mas o pior é o cara estar na videira, querendo que a videira seja uma igreja batista. Não tem jeito. Ah, ele está lá na presbiteriana, querendo que a presbiteriana avive e vire uma Assembleia de Deus. Nunca vai acontecer, meu querido. Está me entendendo ou não? Cada igreja está construindo um edifício. Qual que é a sua identidade? Pergunta para o seu vizinho, qual que é a sua identidade? Aí você fala, pastor, já viu aqueles irmãos que dizem o seguinte, pastor, eu não sou de igreja nenhuma, eu não levanto placa de igreja. É o pior fariseu que existe. Já viu o fariseu desse tipo? Não levanto placa de igreja, eu sou do reino. Quem é do reino não é de lugar nenhum. Não tem tribo. O povo de Israel era um só. Sim, mas quantas tribos tinham? 12. Por quê? Pois é, nós somos uma tribo videira. Fala para o seu vizinho, bem-vindo à tribo, irmão. Cada um tinha uma tribo. Cada um tinha um estandarte. Cada um tinha um slogan, uma imagem, uma bandeira. E eles levantavam cada um a sua bandeira. Por que você não levanta a bandeira da sua igreja? Porque falaram que nós somos do reino. Você não é do reino, você é da videira. A videira é do reino. Está me entendendo ou não? Ah, eu não contribuo na igreja, eu contribuo no reino. Mas, que reino você está contribuindo? Que nós não estamos vendo seu dízimo aqui. Está me entendendo ou não? É a mesma coisa o seguinte, irmãos. Esse negócio de falar o seguinte, é impossível ser transformado, porque quem dá conta de ser como Jesus? É verdade, talvez fique muito distante, né? Você é de Cristo. Mas então não seja parecido com Jesus. Seja parecido pelo menos com o irmão do lado. Está me entendendo ou não? Porque ele é de Jesus também. Jesus está na vida dele. Então é melhor você mirar em alguém e falar, esse irmão parece com Cristo. Eu vou trabalhar para ser igual a ele. Está me entendendo ou não? Fica muito distante. O reino é muito grande, irmãos. Tem gente que está querendo abraçar a África. Vai abraçar os países. Como? Como? Você tem que abraçar a sua igreja. A sua igreja vai abrir igreja lá na África. Está me entendendo ou não? Eu não estou sentindo que os irmãos estão entendendo, não. É muito importante que você entenda isso. Porque tem muita gente hoje com esse advento da internet que ele dispersou a mente. Ele agora não é do reino, ele não é da igreja. Ele não é da igreja local, ele não tem compromisso na igreja local. Ele é do reino, mas quem é do reino não é de lugar nenhum. Lugar nenhum, não tem endereço. Aí eu te pergunto, onde você mora? Você fala o quê? Onde você mora? Eu moro na Alameda 14, número 21, 306 Sul. Meu endereço está lá. Agora você pergunta para mim, onde você mora? Em Palmas. Aonde, filho? Moro no Brasil. Tudo bem, se você estiver lá fora, outro país, você pode até falar que mora no Brasil. Mas não, tem que ter endereço. Você é crente? Sou. De que igreja? Não, tem igreja não. Sou do reino. Esse tipo de gente é gente que não anda com ninguém, não contribui em lugar nenhum, não tem lealdade com ninguém, e espalhado aí, ouvindo
internet e televisão. Isso não gera unidade no nosso meio. Está me entendendo ou não? Fala para o seu vizinho, nós temos uma tribo, irmãos. Quarto, a unidade está no processo. O que eu disse? A unidade está no processo. Eu vou te falar, se não tiver aliança, a unidade é quebrada. Por que eu estou falando de processo? Porque é o seguinte, toda construção tem um processo, tem ou não tem? Você lê a planta, cadê os engenheiros aí, mestre de obra? Lê a planta, depois você traz os materiais, sim ou não? Depois dos materiais você cuida dos materiais, porque na ilustração bíblia é pedra, e depois você encaixa os materiais para depois a construção ficar pronta. Eu vou ler o texto anterior aí, que está lá em Efésios capítulo 4, verso 11. Coloca aí para mim. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para o quê? Outros para e com vistas, com propósito do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para que a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, olha aqui para mim, esses 5 ministérios é as 5 funções que nós desempenhamos na casa de Deus. O alvo é a edificação, só que Deus não edifica com tijolo, porque tijolo é obra humana, mas Deus edifica com o quê? Pedras vivas. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas. Jesus é a pedra de esquina, a pedra principal, mas nós somos pedras vivas. Agora preste atenção. Primeiro, o apóstolo é aquele que sabe a planta. Todos nós temos que saber a planta. A igreja é um corpo, a igreja é um edifício, a igreja é uma família, a igreja é a noiva. Nós temos que saber a planta. Uma vez que nós sabemos a planta, nós precisamos dos materiais para construir. Quem busca material é o evangelista que vai lá e convida as pessoas para virem. Essas pessoas que vêm são pedras vivas. Mas preste atenção, quando essas pedras chegam, elas não estão prontas, porque geralmente elas são pontudas, são ásperas. Não tem uns crentes pontudos? Tem ou não? Só de chegar perto machuca? Hã? Só de chegar perto você já sai machucado, sangrando. E tem uns que são ásperos, lixa. Teve um irmão que falou assim para mim, eu sou uma lixa na sua vida, pastor. Eu falei, misericórdia. Não dá para ser outra coisa? Entende? Lixa. Então, aí essas pedras chegam, elas precisam ser buriladas. Quem faz isso? O mestre. O mestre lapida essas pedras. Para quê? Para elas serem encaixadas. Quem encaixa? O pastor. O pastor encaixa. Mas aí terminou a construção. Nós lemos a planta. Nós buscamos os materiais como evangelista. Nós burilamos as pedras como mestre. E nós encaixamos como pastor. Mas faltou um ministério. Ministério profético. Aonde entra a profecia? 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. Mas o que profetiza, fala a Deus ou aos homens? E ele fala fazendo o quê? 3 coisas. Edificando, exortando. Vamos repetir isso junto, bem forte. Edificando. Mais uma vez. Qual que é a função do profeta nessa edificação? É o processo. No processo vai ter que ter correções. No processo vai ter que ter confrontos, sim ou não? Irmãos, quem já foi numa construção aí? Construção é o lugar que o pessoal mais cozinha o galo. Não é literal, não. Servente, quando ele encontra com outro servente, coloca um pito na boca. E eles vão contar a novela do dia passado. Se deixar, a conversa enrola, pega o pedreiro,
E o pedreiro, na hora de fazer a parede, faz a parede torta. Esquece de pôr o ferro. Esquece a medida da massa do concreto. E o negócio fica fraco. Mas preste atenção, na hora que eles estão construindo, que a parede está torta, tem que ter alguém para falar, está errado. Quem é que fala? É o profeta que exorta. Lá em Goiânia fizeram um prédio, se eu não estiver enganado, 23 andares. Erraram milímetros embaixo. Quando chegou em cima deu diferença quase 20 centímetros. O prédio ficou torto. Tecnologia, cavaram do lado, colocaram um macaco hidráulico, chegaram o prédio no lugar, concretaram de novo e liberaram para todo mundo morar. Eu? Sei não, se eu moraria nesse prédio. Deixa eu falar algo para você. Um erro pequeno no início pode dar uma diferença muito grande lá na frente. Por isso, nós somos profetas na vida uns dos outros. Preste atenção, quem está fazendo tudo certo tem que receber uma palavra de edificação. Você tem que falar para ele, permanece firme, filho. Deus é contigo, Deus está vendo o seu trabalho, Deus vai te recompensar, porque você tem sido fiel. Ele tem que receber uma palavra de edificação. Quem está sendo consolado é aquele que está passando pelo deserto, passando pelo teste. Você tem que falar para ele, permanece firme, filho. Vai passar, tem uma luz no fim do túnel. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está com você. Isso é uma palavra de consolo. Mas nós exortamos quem? Exortamos aquele que está edificando errado. Aquele que começa a falar um do outro. Você fala, irmãos, aqui nós não fazemos assim. Aqui nós somos diferentes. Aqueles irmãos que não querem ir na célula, a gente fala, é necessário você ir. No culto você ouve para gerar fé, mas na célula você fala para manter a fé. Está me entendendo? E você tem que exortar os irmãos que não vão no culto, exortar o irmão que não dá o dízimo, exortar o irmão que não ama os outros irmãos. E essa exortação é quem? É o profeta que faz. Mas preste atenção, todas as vezes que há uma exortação, se não tiver aliança, a pessoa vai embora. Eu lembro, meus meninos eram pequenos. Eu não sei o que teve lá em casa. E nós demos uma dura muito forte. E aí o menor falou assim, eu vou embora dessa casa. Eu falei, vai. Quero ver para onde você vai. Vai comer aonde? Eu comecei só a fazer as perguntas. Você vai comer aonde? Ele me olhou. Falei, você vai dormir em que cama? Ele desistir. Não vou mais não. Por quê? Preste atenção. Quando não tem aliança, meu irmão, você vai embora. Você larga tudo. Eu sou impressionado com casais que os dois são crentes e não casam. Eu sou impressionado. Toda irmã que vem me procurar fala, pastor, ele não quer casar. Fala, os dois são crentes? São. Então larga dele. Primeiro conselho que eu dou, larga. Ele não gosta de você, não te ama. O marido que não quer casar com você, não gosta de você. Já que não é casado mesmo, põe ele para correr. Bom conselho, né? Diga aleluia. Mas casa rapidinho. Todas as vezes que eu falei, casaram. Entende? Porque é impressionante. Mas por que não casa? Não. Não tem desculpa. Meu querido, isso aqui faz uma diferença louca. Hã? Todas as vezes que o negócio está pegando, você olha e fala, ô Jesus. Você fala, Senhor. Estamos amarrados. Dá uma olhada na sua mão. Tem algum marido e esposa sem aliança aí? Deixa eu ver. Eita, Jesus. Casa logo. Resolve a vida. Primeira coisa que Eliseu fez antes de caminhar foi fazer aliança com Elias.
Falou, não vou te deixar em momento nenhum. Por quê? Porque aliança é importante. Aonde nós vamos se não temos aliança, irmão? Sim ou não? Eu vou falar algo para você aqui, vou ser bem prático. Nós somos igreja em Palmas há 20 anos. Em célula. Sempre. Eu vou te falar, célula que não tem briga, não é célula de verdade. Se não tiver confusão, é um monte de mascarado frequentando o mesmo lugar. Mas se for transparente, vai ter problema. Mas é na hora do problema que aí a gente perdoa, aceita e os vínculos se tornam mais fortes ainda. Amém ou não? É assim que funciona. Quantos são de uma casa aí com mais de um irmão? Quantos tem mais de um irmão? Como é que era na sua casa? Nunca brigaram. Nunca. Pensa que benção, que casa maravilhosa. Eu até imagino como que era a sua casa. Entende? Para encerrar, quinto. A nossa unidade está firmada em cima do amor. Diga amor. João capítulo 13, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não converse, olha para cá. O que segura a unidade no nosso meio? É o amor. Preste atenção. Por que as pessoas estão conosco? Eu pude pensar em 3 motivos. Primeiro, as pessoas podem estar conosco por paternidade. Paternidade espiritual. Nós que ganhamos, ou nós que acompanhamos, e aí você se torna um pai espiritual da pessoa. É um motivo. Segundo, a pessoa pode estar conosco por causa da visão. A visão da igreja. Pastor, a visão da igreja me conquistou. É um motivo que ela pode estar conosco. Terceiro, por causa de relacionamento. Não, pastor, eu estou aqui por causa do relacionamento. Eu gosto dos irmãos. Mas preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Muita atenção. Paternidade, visão e relacionamentos podem passar? Pode ou não? Pai arruma outro espiritual. Arruma ou não arruma? Arruma. Tem gente que já falou para mim, pastor, você é meu pai espiritual. Foi pouco tempo, ele já arrumou outro pastor como pai espiritual. Entendeu? Passa. Pode estar aqui por causa da visão, mas a visão no coração dele pode mudar. Fala, pastor, eu criei assim, agora eu não estou crendo mais. Eu creio agora na lei. Ele vai para outro lugar. Relacionamento. As pessoas, relacionamento é bom, segura muita gente. Mas relacionamento tem problema. Tem ou não tem? Tem. Tem problema. Então essas coisas passam. O que não passa? O que é que não passa? O amor. Preste muita atenção agora. Amor não é o que muita gente vê na Netflix. Amor não é o que você vê nos filmes de Hollywood. Amor não é sentimento. A Bíblia diz que sentimentos vêm e vão. Se você confia no seu coração é enganoso. Você não confia em sentimentos. Amor é uma decisão. Você decide amar. O que sobra de fato é essa decisão em Deus. Eu vou permanecer junto com essa mulher, com esse marido, com essa família, com essa igreja, nesta célula. Essa decisão. Homens de Deus são cheios de amor. A Bíblia diz que Deus já derramou do seu amor no seu coração. Ninguém pode dizer, eu não tenho amor, não dou conta de amar, porque Deus já derramou amor no seu coração. O que sobra? O que sobra é só o amor. Agora, eu vou falar algo para você. Você ama? Pergunta ao seu vizinho, você ama? Você deveria demonstrar então. O problema das pessoas é que elas amam, mas não demonstram que amam. E eu vou te falar mais, quanto mais perto, menos a gente demonstra. Está me entendendo ou não?
Então, casais têm que tomar cuidado. Porque se parar as demonstrações de amor, sobra o quê? Num casamento? Se levou na escola ou não? Pagou a mensalidade? Fez a comida? Chega, já não fala mais nada, a comida está pronta? Bom dia. Levou na escola? Comprou? Fez a feira? Comprou carne? Só sobra isso. Teve um irmão que escreveu um livro sobre as 5 linguagens do amor. Quantas linguagens? 5. Primeira, palavras de afirmação. Se você ama, começa a liberar palavras de afirmação. Não palavras dizendo quanto ele é ruim. Entende o que eu estou dizendo? Libera palavras. Pastor, mas ele é ruim mesmo. Então profetiza. Profetiza. Segundo, serviço. Se você ama e não está disposto a fazer nenhum serviço, então está muito ruim. Uma das linguagens do amor é servir. Eu amo, então eu sirvo. Eu libero palavras e eu sirvo. Terceiro, tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é tempo que um está falando com o outro está no celular. Quem está comigo? Está falando. Hã? Repete aí. Pelo amor de Deus, não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade não é os dois sentados, olhando para a TV e nenhum olha na cara um do outro. Tempo de qualidade não é quando um pega um prato, senta num lugar, o outro pega o prato, senta. Isso não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é quando você dá atenção para o outro. Nunca pergunte o que o outro tem, se você não está disposto a supri-lo. Está me entendendo ou não? Tem gente que pergunta, o que você tem? Aí ele começa a falar, você fala, não! Eu querido, se você não está disposto a ouvir a necessidade do outro, nem pergunte. Nós somos educados, né? Paz do Senhor, irmão, a paz. Como é que você está? E já muda de assunto. Para não ouvir o que o outro teve a falar. Porque se ele começar a falar, toda vez que você pergunta o que a pessoa tem, o que ela precisa, você se envolveu com ela. Agora você tem que ouvir e ajudar a resolver. Todas as vezes que você perceber uma necessidade, Deus está te chamando para resolvê-la. Pastor, eu estou percebendo que a água gelada do prédio não está dando. Pois então compre um bebedouro e dê de oferta para a igreja. Está me entendendo? Pastor, eu percebo que está quente, pois nós estamos querendo, mas o ar ali queimou. Vocês devem estar calor aí, não é? Aquele ar ali queimou, ó. Mas nós estamos comprando as cadeiras. Não dá conta de comprar o ar e as cadeiras. Então dá um ar de oferta. Cutuca aí. Primeiro, palavras de afirmação. Serviço. Tempo de qualidade. Quarto, toque físico. Você ama? Então abraça. Ama? Então beija. Mas não é obrigação, não. Eu tenho uma cota. 2 beijos e 2 abraços. É minha meta. Não, se for obrigação, você está frito. Faça nada por obrigação. Quem ama tem que manifestar. Manifestar. Os irmãos estão me entendendo? Aprenda a abraçar os irmãos da célula. Aprenda a abraçar, manifestar. Entende? Que bom que você está aqui, dá um abraço apertado no irmão. Entende? É muito ruim, vai apertar a mão, dá quase só os 3 dedos, né? Eu tremei. Pega para valer, dá um abraço no irmão. Tem problema homem abraçar homem, não. Mulher abraçar mulheres, entende? Dá um abraço sobre toque físico. E por último, presente. Você ama? Então dê presentes. Aprenda a presentear. Quando tem amor no lugar, a unidade é melhor estabelecida.
mas tem que manifestar amor. Tudo passa, o que sobra é o amor. Então vamos trabalhar a linguagem do amor. Trabalhar no casamento, trabalhar na célula, trabalhar nas equipes. Nunca diga o que ele é, mas diga o que ele pode ser. Sempre sirva fazendo algo. Sempre dê um tempo de qualidade. Vai tomar um café junto para ouvir. Às vezes não tem solução. A maioria das coisas não tem solução. É só para descarregar mesmo. Senta com ele só para ouvir. Deixa falar. Desabafa, irmão. Toque físico. E dê um presentinho de vez em quando que faz bem para a alma. Deus quer, nesses dias, gerar em nós uma unidade. Nós somos o corpo de Cristo. Fala para o seu vizinho, nós somos o corpo de Cristo. Cada membro precisa manifestar essa transferência de vida. Nós estamos firmados em Cristo. Mas quando liberamos a palavra, lavamos a vida dos irmãos. Tudo isso gera unidade no nosso meio. Fica de pé onde você está. Eu disse para você no primeiro tópico. Quanto mais perto de Cristo, mais perto dos irmãos. Vamos repetir isso junto? Quanto mais perto de Cristo, mais perto dos irmãos. Todos juntos agora. Se você ficar longe de Jesus, fica longe dos irmãos. Nós vamos cantar essa canção. E você vai declarar que a presença do Senhor te convida para a comunhão, para estar próximo. Quanto mais de Cristo, mais perto dos irmãos. Quanto mais distante de Jesus, mais longe dos irmãos. Você pode dizer para uma pessoa que está do seu lado aí, irmão, eu tenho uma aliança com você. Tenho uma aliança com essa tribo. Pode contar conosco.